A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerdriano, da Assembleia de Deus aqui em Cariacica, Ministério Flor do Campo. E mais uma vez, estou com essa incumbência gloriosa de ministrar a Escola Bíblica Dominical CPAD, segundo trimestre 2026. Nós já estamos na 10ª lição. Amém. Que vai ser ministrada no próximo dia 7 de junho de 2026. Está comigo a minha companhia de sempre, irmã Vanderleia. A paz do seu, irmã Vanderleia. A paz do seu, irmão Jair. Benção pura, né? Agora nós estamos falando sobre o terceiro patriarca, né? Eita, vamos falar um pouquinho mais sobre Jacó. Falamos de Abraão, falamos de Isaac. Agora vamos entrar mais profundamente na história de Jacó. E o título da lição hoje é A Experiência Transformadora de Jacó. O texto áureo vai falar assim: estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Gênesis 28, verso 15. A verdade prática vai dizer assim: após o encontro, ninguém sai da presença. Após o encontro com Deus, Jacó é transformado e ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Leitura bíblica em classe que se encontra em Gênesis 28, 10 a 17. Mas antes eu quero pedir à irmã Vanderleia que ore ao Senhor a nosso favor. Amém. Vamos orar e confiar no Senhor, né? Já estamos na 10ª lição. Essa lição muito boa, né, irmão? Amém. E tá, né, chegando quase ao fim, né? Só falta isso. Agora mais três e... Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai. Mais uma vez, ó Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, essa palavra maravilhosa. Senhor, mais uma vez nós pedimos a Sua presença nesse dia, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que venha nos dar a vitória, venha avançar o nosso psique, a nossa mente, para que nós possamos comentar, Senhor, essa lição tão rica. Senhor, fica conosco, Senhor. Senhor, também eu quero te pedir que tome os nossos ouvintes, aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que estão junto conosco nesta jornada. Ah, Senhor, aquele que tira tempo, Senhor, na madrugada, ou talvez uma vez está no trabalho, está tirando seu tempo para meditar, às vezes na hora do almoço, durante o dia. Senhor, fica conosco, Senhor. Toma cada um dos nossos ouvintes, Senhor. Toma, Senhor, cada um de nós. Ó, Papai querido, é o que nós te pedimos e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Leitura bíblica em classe, Gênesis 28, do verso 10 até o 17. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se para Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cuja tocava no céu. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, tu darei a ti e a tua semente. A tua semente será como pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei me que seja feito até que eu tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temou e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Amém? Nós temos 3 objetivos nessa lição a ser alcançado ao término dela. O primeiro objetivo fala sobre enfatizar que o sonho de Jacó foi o início de uma mudança profunda em sua vida. Segundo, expor as descobertas de Jacó. O terceiro, explicar o que era a coluna de Betel. Irmão Vanderleia, com a introdução da palavra. A nossa introdução, ela vai nos dizer assim. Nessa lição, na lição anterior, vimos que o relacionamento entre Esaú e Jacó era conflituoso, a ponto de Esaú planejar matar Jacó depois do episódio que resultou na perda da bênção que seria sua após a morte de Isaac, até a ameaça de uma possível tragédia. Rebeca e Isaac aconselharam Jacó a ir embora para a casa de seu tio Labão, em Harã. Jacó tornou-se um fugitivo e saiu da casa
sem levar nada, indo em direção ao deserto. Mas Deus revelou-se a ele um sonho que mudou a sua vida. Hoje, irmão Ger, nós vamos estudar, né, sobre o título da lição vai trazer o título A Experiência Transformadora, mas nós sabemos que aqui nós vamos dizer que é o primeiro encontro, né, que Jacó tem com Deus, né? Isso. Porque ele conhecia o Deus do seu pai, mas ele ainda não tinha tido uma experiência, isso. Né? Quando nós estamos na casa de Deus, né, nós levamos os nossos filhos, Deus do berço, né, irmão Jair? E eles ali reúnem conosco, eles conhecem o nosso Deus, mas todos nós, servos do Senhor, temos que ter um encontro pessoal com Deus. E nessa lição, nós vamos ver que a mudança espiritual que traz o título aqui mais à frente, no Val de Jaboque, né? Quando Jacó, assim, luta com o Senhor, o próprio Deus, né? Mas aqui ele vai ter o primeiro encontro com o Senhor, né? Ele sai, e como Abraão, né, irmão Ger, teve um encontro com o Senhor lá no Ur dos Caldeus, né? Como Isaac teve o primeiro encontro ali no monte, né, que ele foi sacrificado. Depois o Senhor fala com ele também, para ele não ir para, né, quando tem a grande fome, para o Egito. Agora Jacó, com Abraão, com Isaac, o Senhor teve uma fala, um diálogo. E agora, Jacó, ele vai ter o primeiro encontro pessoal com este Deus, né, que é o Deus do seu pai. Agora ele vai conhecer, e do seu avô, ele vai conhecer esse Deus que lhe foi apresentado, mas ele ainda não tinha experiência. E nós temos que ter a nossa própria experiência com esse Deus, né? Nós estudamos na lição passada, irmãos, eu vou ler aqui, nós indagamos um pouco sobre as promessas, né, irmão Gé? E nós deixamos bem claro que quando a Rebeca estava grávida, né, irmão Gé? O Senhor já havia falado com ela que o maior iria servir o menor. E vamos ler aqui para nós tirar essa dúvida, né, que está em Gênesis, capítulo 27, versículo 27, diz assim, olha só. Quando Isaac dá a benção, ele manda preparar o guisado, e ali Isaú, né, chega até ele com as vestes, que nós já explicamos bem na outra lição, né, irmão? Com as vestes do seu irmão. Ele diz, o cheiro é de Isaú, mas a voz é de Jacó. Ele parece como se pressentisse, e é uma coisa interessante, o nosso comentarista comentou, alguns comentaristas, e eu observei aqui uma verdade. Aqui no capítulo 27, versículo 27 também, vai nos dizer assim, ó, aqui vai ser quando ele dá a bênção para Isaú. E chegou-se e beijou-o. Então, cheirou o cheiro das suas vestes, e abençoou-o, e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. É aqui, irmãos, quando Jacó ele dá a bênção quando Isaac dá a bênção para Isaú, vocês veem que ele não fala nada de Abraão. Agora nós vamos agora quando nós vamos ler em Gênesis 22, em Gênesis 28, capítulo 3, olha só. O que diz? Ó, agora é quando aí ele vai, depois Isaú vai até ele, né? E ele vê que tinha sido enganado. Depois o Isaú fala que vai matar ele. E ali Rebeca e Jacó, né, entram em um acordo. Aí que eles vão entrar em acordo. Isaac e Rebeca entram em acordo. E ele fala para Jacó, vai para a casa do meu irmão em Padan Aram, e vá para a casa do meu irmão, porque o seu irmão, e case com mulher de lá, porque o seu irmão, para você também livrar do seu irmão. Mas antes dele ir, ele dá a bênção que está em Gênesis 28, versículo 3 a seguir, que diz assim, ó,
E Deus Todo-Poderoso, essa é a bênção que ele dá para ele, ó. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fortificar, e te multiplique para que sejais uma multidão de povos. E te abençoe de ti a bênção de Abraão, e a ti a tua semente contigo, para que em herança possua a terra de tuas peregrinações. Que Deus o deu a Abraão, e assim enviou Isaac a Jacó, ao qual se foi a Arã, e Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Eu li aqui, irmãos, que eu quero ver a diferença, que vocês veem aqui que quando ele dá a bênção para Esaú, ele não fala nada sobre a sua descendência, sobre a sua semente, ele não fala... Para Esaú, sem para Esaú, olha só, ele não fala nada sobre a genealogia, né? Sobre o prosseguimento das... Uma bênção espiritual. Agora aqui, quando ele fala para Jacó, ele já fala praticamente só as bênçãos espiritual. Porque o nosso Deus, ele não se engana, irmãos. E nós sabemos que o Senhor já tinha falado com Rebeca, ela que não prestou atenção, que ele seria, né? Que o maior serviria o menor. Então aqui se cumpre, mesmo eles tentando fazer a enganação, né, irmão Gé? Aqui o Senhor, ele cumpre, ele é fiel naquilo que ele cumpre. Se o Senhor prometeu, ele não é criança, o Senhor não é menino. O que ele fala, ele cumpre. Amém. Irmão Gé, o título, né? Vamos lá. O primeiro tópico, o primeiro parágrafo, vai nos dizer assim. O título? O título. O título do primeiro parágrafo diz assim: um sonho que mudou a vida, não é isso? Então esse é o título do primeiro parágrafo. E já logo vou fazer logo a pergunta para o irmão Gé, né, irmão Gé? Irmão Gé, Jacó viu em seu sonho, o que Jacó viu em seus sonhos durante a fuga da sua casa? Ele viu uma escada que ligava do céu até a terra, e os anjos de Deus descendo sobre essa escada. E é interessante que a visão que Jacó tem aqui é uma visão escatológica para ele naquele tempo, né? Porque o próprio Cristo vai testificar no livro de João, do Evangelho de João, no capítulo 1, na conversa que ele tem com Natanael, quando Natanael se assusta dele revelar algo da vida dele, no verso 51 ele vai dizer: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O que Jesus estava predizendo aqui diante dos seus futuros discípulos, né, que estavam formando aí o discípulo ali? Ele estava mostrando que ele seria essa ponte de ligação entre o céu e a terra. Quando ele vai falar lá em João capítulo, muito conhecido desse capítulo, João 14, verso 6, né? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quer dizer, olha, eu sou a ligação. Eu vim para fazer a ligação entre o homem na terra e o Deus no céu. Então, ele agora, qual o exemplo melhor, qual o objeto melhor de ligação da parte baixa à parte alta? Uma escada. E Jesus falou assim: essa escada que Jacó viu lá na caminhada para Padã-Arã é a escada que simbolizava eu. Ali estava mostrando o futuro que ia acontecer na nação de Israel. Dessa nação já prometeu a Abraão que veria, né, alguém que abençoaria toda a família da terra. E essa descendência seria vinda da tribo de Judá, seria o próprio Cristo. Então, esse sonho já é um sonho não apenas revelando algo para Jacó de imediato, mas também mostrando o futuro da nação de Israel. E nós sabemos que o sangue dos animais, ele foi um tipo, né, uma figura, né, como é que eu falo, um abrangimento até o verdadeiro sangue, que é Cristo Jesus, né? Ele só fazia uma cobertura não completa, não é isso? Sacrificial. Mas tanto que quando o Senhor morre, não é isso? Ele vai cativo, não tem um versículo que ele vai cativo, cativeiro. Quando fala cativo, cativeiro, a Bíblia diz que ele desce, né? Que os seus filhos estavam esperando, o seio de Abraão esperando, porque eles também tinham que esperar, né? O sangue de Jesus ser derramado, não é isso? Para se cumprir, né? Então nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é
o caminho, né? Ele é a vida, ele é a porta. Então, essa escada, né? Como o senhor bem explicou, ela significava a junção, não é isso? Isso. Das coisas do céu e da terra. Muito interessante essa resposta. Qual é a função dos anjos, segundo Hebreus 1:14, irmão Jé? Vou ler aqui Hebreus 1:14 para depois explicar a resposta. Diz assim: Amém. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esse texto, Hebreus 1:14, está falando a respeito da função dos anjos. E qual uma das funções deles? São espíritos ministradores, não possuem corpos como nós, né? Eles são espíritos, mas são servos do Senhor. Mas eles têm uma função na terra, eles vêm a servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. E aqui a resposta que, né, o nosso comentarista vai falar, que eles são espíritos que servem aos que confiam em Deus, né? Então, são a mesma coisa que o comentarista de Hebreus 1:14 fala, né? Eles são aqueles que vêm para cuidar daqueles que são fiéis ao Senhor, que andam na sua presença e que estão prontos para herdar a salvação. Essa é a função dos anjos. Nós vemos que na Bíblia Sagrada nós temos vários exemplos aí da manifestação de anjos, situações bem especiais. Nós temos aqui Mateus 1:19-20, fala sobre quando José, quando soube que Maria estava grávida, que intentando deixá-la secretamente, Deus então envia um anjo para trazer uma resposta. Está escrito assim: Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, quer dizer, mais uma vez, não só na vida de Jacó, Deus vai manifestar, através do sonho, a visão de anjos, né? Ele viu vários anjos subindo e descendo sobre aquela escada, que nós já explicamos que aquela escada simbolizava o próprio Cristo. Assim também, José, quando percebeu que sua mulher estava grávida e ele não tinha relacionado com ela, então ele queria abandoná-la, mas o Senhor já enviou uma resposta para ele, porque na mente de José ele só pensava no fato biológico, né? Ela ficou com alguém, porque para estar grávida tem que ter ficado com outro, que não é eu. Mas o Senhor revela para ele: não, José, filho de Davi, pode ficar tranquilo, o filho que está no ventre da sua mulher é do Espírito Santo, não é gerado de homem algum. Então é onde que José agora ficou tranquilo, entendeu que tinha um projeto de Deus ali. Então, e em outras situações que também Deus vai usar anjos para trazer essa resposta, né? A Daniel também, né? Quando ele ora 21. Daniel foi algumas vezes. Aí o anjo veio falar, né? Veio falar com ele, exatamente. Isso. Também nós vemos ali também na cidade de Sodoma os anjos que livraram a família. Então, esses são anjos realmente que andam na ordem do Senhor Jesus, né? Exatamente. Quem apareceu a Jacó no topo da escada? O senhor já respondeu, eu creio, essa pergunta, né? Eu falei sobre, na verdade, eu falei mais sobre Jesus, né? Jesus falando no capítulo 1, falando que ele é essa própria escada, né? Como apareceu Jacó. O próprio Deus aparece a Jacó e falou com ele. E aí é onde que o título é interessante, que eles colocaram a experiência transformadora de Jacó. Só que eu vejo assim mais uma experiência de conscientização de Jacó da sua chamada. Sim. Porque até aí Jacó estava fugindo para Padã-Arã, para a casa do seu tio, para a casa da parentela da sua mãe, mas, todavia, ele ainda não tinha essa convicção. Ele tinha ouvido apenas a bênção do pai. Agora ele ouviu o próprio Deus falar com ele, que ele realmente seria aquele sucessor, né? Tanto de Abraão como de Isaac. Ele seria o terceiro patriarca. Você vê que ele se levanta e ali ele fala assim: meu Deus, aqui realmente, assim, é como se eu espantasse, aqui é a casa de Deus, né? Um negócio tremendo. Irmão Jerry, o que Deus prometeu a Jacó em relação à terra onde ele estava deitado? Irmão Vanderlei, ele vai confirmar uma promessa já feita a Abraão, seu avô, a Isaac, seu pai, e agora ele vai corroborar e confirmar a Jacó a mesma promessa dada aos outros patriarcas. Por quê? Porque a promessa é a mesma, de dar toda aquela terra onde ele estava peregrinando a seu pai, prometeu seu pai, prometeu seu avô, se daria também a descendência de Jacó. Era uma confirmação. Ali eu creio que talvez seja o momento mais
vou falar impactante, talvez o ápice da revelação de Deus a Jacó, porque era o maior desejo do coração de Jacó, é ser o primogênito. É receber o título de primogenitura, estava no coração de Jacó desde o ventre. Né? Meu Deus, ele lutou. Ele batalhou por isso, ele lutou, ele fez tudo. E quando Deus fala que dele é da descendência dele que viriam, que ele receberia essa bênção, ele ficou, meu Deus, aqui Gênesis, eu vou ler essa parte aqui interessante, Gênesis 28, né? Nós vamos aí na nossa leitura bíblica, mas vamos ler de novo. Gênesis 28, ele fala assim, eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Essa terra que está deitada, te darei a ti a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra. Coisa gloriosa, irmão. Nem vou ler tudo, não, porque tem mais a terra. Eu acho que foi igual quando eu consegui, né? Felizmente agora não posso, mas igual quando eu servi a ceia pela primeira vez, eu queria tanto fazer aquele trabalho. É uma alegria quando você consegue as coisas que o Senhor, que você almeja tanto. Às vezes a gente acha que é tão... Assim, no meu caso, sou mulher, tem coisas que é impossível fazer na obra de Deus. É ser uma alegria. Não, ele lutou, né? Jacó lutou, Deus do ventre, né? Para essa bênção. E ali o Senhor confirma, né? Mas na luta, no desespero, mas Deus o confirma. Como Deus consolou Jacó em meio ao medo e à incerteza, irmão Jair? Verso 15 do mesmo texto vai falar assim, e eis que estou contigo e te guardarei, por onde quer que fores, te farei tornar essa terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tem dito. Prometeu estar com ele, guardá-lo de todo perigo e acompanhá-lo por onde quer que andasse. Meu Deus, isso é maravilhoso. Essa é a promessa que também nós temos, tá, irmão? Meu Deus. Nós falamos assim, nós estamos falando aqui de Jacó, mas para uma aplicação bem direta à igreja, nós temos essa promessa do próprio Deus, né? Que, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor Jesus fez a promessa para nós. Eita glória. Quais promessas Deus fez a Jacó em seu sonho, irmão Jair? Prometeu-lhe dar a terra, como é que nós já falamos isso? Multiplicar sua descendência como o pó da terra. Meu Deus. Espalhar por toda parte, estar com ele, protegê-lo e trazer de volta a sua terra, né? Então é uma promessa gloriosa, irmãos. Ele estava... Se você voltar aos textos de Abraão, né, quando o Senhor faz promessa a Abraão, quando você lê os textos também que Deus está falando para Isaac, seu pai, é a mesma coisa que ele está falando agora para Jacó. Ele está só confirmando que ele não mudou o que ele pensou sobre Abraão. Ele vai fazer na vida de Isaac e vai fazer também na vida de Jacó. Então, mais uma vez, nessa promessa que eu estou falando aqui, ele está confirmando, então está conscientizando a Jacó. Jacó, você é o patriarca de Israel. Você é aquele que recebeu a bênção da primogenitura. Embora Esaú tenha nascido primeiro, mas ele foi fornicário e uma pessoa totalmente impura nessa questão, porque ele foi profano, diz a Bíblia. Né? Ele não creu na promessa, ele não aceitou, ele não foi fiel, ele foi muito mais terreno do que espiritual. E Jacó, com seus erros também, né? Mas pelo menos desejou ardentemente e agora estava colhendo aquilo que desejou. Agora, irmã Vanderlei, nós temos aí o segundo tópico que fala sobre as descobertas de Jacó. Eu já vou logo perguntando à irmã, o que Jacó descobriu ao despertar do sonho? Ele descobriu que o sonho estava que o Senhor estava naquele lugar, embora ele não soubesse antes. Então, quer dizer, ele descobriu que aquele lugar ali, o Senhor, ele habitava, né? Porque quando ele vê aquela escada, não é isso? A Bíblia diz que ele deita sobre uma pedra, né? Cansado. E ali ele sonha, né? Tipo, não é um sonho, não é um sonho, né? E ele vê o Senhor descer, né? Do céu e em forma de uma escada. Então, quer dizer, ele descia naquele lugar, né? Na verdade, é uma escada com o Senhor no topo e os anjos descendo e subindo. Subir, quer dizer, o Senhor ele fazia a junção ali. Exatamente. Então ele acorda assim. Ele percebeu Deus está realmente lugar comum, naquele lugar. Ele percebeu que não era um lugar comum. Mas em que situação Jacó se encontrava quando teve essa experiência com Deus? Ele estava fugindo, irmão Jair, do seu irmão.
E olha só, vamos aqui em Gênesis 28, 10. Vamos ler Gênesis 28, 10? Uhum. Gênesis 28, 10 a 13. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Muito maravilhoso, né, irmão Gé? Então nós vemos aqui que o Senhor, ele renova a promessa que ele tinha feito a Isaac, né? E agora ele renova. Então, irmão Gé, eu não consigo, assim, eu fico maravilhada de achar, assim, que foi uma confirmação daquilo que ele tanto queria, não é isso? Uhum. Ele almejou tanto essa resposta, mas vamos ver, irmão, nada vem de graça, vem, irmão Gé? Irmão, você tem que ver que parece que é 600 quilômetros. 640. Alguns historiadores, né, esse aí que faz os cálculos, diz que ele gastou 3 a 4 meses, dependendo da região do lado que ele passou, como ele foi. E nós sabemos aqui que ele estava com fome. Sabe por quê? Porque se você for ler mais à frente, ele vai pedir ao Senhor que não deixe faltar comida e nem roupa. Aí, mas ele tem uma boa situação. Sim, irmãos, mas ele não saiu rumando a bolsa para viajar. Como a gente faz para passear, não. Ele saiu correndo. Ele saiu às pressas para se livrar do teu irmão. Então, é claro que no meio do caminho, demanda um tanto de tempo, né, irmão Gé? Todas as provisões que ele levou, comida, alguma coisa que ele levou, acabou, irmão. Ele teve que conseguir durante o caminho. Tinha uns lugares que não tinha nada, irmão Gé, porque não tinha casa, não tinha nada. Então ele pede ao Senhor que não. Aí ele faz um voto, por isso que eu falo, é um início do seu relacionamento com Deus. Ele faz um voto ao Senhor. Senhor, se não deixar, né, faltar. Tem um versículo que eu esqueci de passar aqui. Se não deixar eles faltar o pão e a roupa, nas minhas palavras, eu darei de tudo, né? Eu darei de tudo pela sua obra. Então, ele iria tirar de tudo para o Senhor. Nós temos assunto no terceiro tópico. Tá. Então foi uma maravilha, assim, quer dizer, Deus ali confirma tudo aquilo que ele esperava, né? Vamos ver. Mas nós estamos na pergunta 3, mas nós estamos... como Jacó descreveu o lugar onde estava, onde teve o sonho? Ele descreveu aquele lugar como o lugar onde teve o sonho. Ele escreveu aquele lugar como a casa, a porta dos céus. Ele diz assim que aquilo ali, o Senhor estava ali, e ali era a porta do céu onde o Senhor descia. No caso, a casa de Deus. A casa de Deus, a porta do céu. É interessante, irmãos, porque nós vemos aí, você mesmo comentou, às vezes tem momento que Deus vai permitir uma prova, uma tribulação na sua vida, para vocês vencer obstáculos e passar para frente. E às vezes mexer com o seu caráter, mexer na sua... Porque às vezes o caráter de Jacó precisa ser trabalhado. E às vezes é nesse momento que você pensa que Deus se abandonou, é onde que ele vai se manifestar tão gloriosamente como manifestou aqui, né? Irmã Léia, o que o encontro com Deus iniciou na vida de Jacó? Iniciou um processo da transformação interior espiritual. Aqui, igual eu já falei, Jacó teve o primeiro encontro pessoal com o Senhor. Ainda, claro que aqui ainda ele não é nesse episódio que ele vai fazer a metamorfose. Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, irmão, a gente fala que a gente passa pela metamorfose, né? Uma metanoia. Né? É metanoia. Mudança de mente. Às vezes usa a borboleta aqui, né? Que ela é da largada da borboleta, enfim. Mas aqui, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós mudamos o nosso caráter. Ainda Jacó, ainda não tinha ainda aqui. Ele ainda vai lutar muito para mudar o caráter, né? Mas aqui ele já tinha um primeiro encontro. Ele já teve a primeira experiência e a primeira... Aqui o Senhor confirma, né, para ele, olha, aquilo que você tanto queria, eu te dou. Mas não vai ser assim não, né, irmão? O caminho será longo.
Bom, então, e o que representa uma porta segundo a explicação do texto? O que representa uma porta segundo a explicação do texto? Uma abertura que dá acesso a determinado lugar ou ambiente. E é interessante quando se fala de porta aí, porque quando Jesus, nós lemos o texto lá de João capítulo 1, né, verso 51, quando Jesus vai se manifestar ali diante de Natanael e dizer, você ficou assim assustado porque eu revelei onde você estava, né, debaixo da figueira. Mas uma coisa vocês vão ver os anjos subirem e descerem sobre mim, sobre o Filho do Homem. Futuramente, quer dizer, o que ele está dizendo? Eu vim para abrir o caminho que o meu Deus, que o seu Deus, o nosso Deus, prometeu a Jacó, prometeu aos patriarcas. Eu sou realmente uma porta, porque quando o homem lá no Éden, Adão, peca, e ele descumpre uma ordem de Deus, e ele peca contra Deus juntamente com sua esposa, é como se fechasse essa porta do céu. E Deus agora, ele vem trazendo promessas. Lembra que é promessa, irmãos? Né? É promessa que ele vai reativar essa porta, essa entrada. É como se ela tivesse sido trancada. E agora ali Jacó pôde contemplar que eles, né, tanto o seu avô Abraão como o seu pai Isaac e ele, seriam usados por Deus para que, através da descendência, de um descendente, que seria Jesus, essa porta se reabriria. E realmente Deus novamente teria uma reunião com os homens novamente. Aquele portal de inimizade seria quebrado, né? E agora a reconciliação haveria entre Deus e os homens, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João capítulo 1, o versículo 51 diz assim, que você já leu. Disse-lhe, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subir e descerem sobre o Filho do Homem. Que é o que acontece ali. É a resposta da pergunta 6. Ó. Meu Deus. Quem é a porta de acesso ao céu da Nova Aliança? Quem é a porta de acesso ao céu na Nova Aliança? Quem é a porta dos céus? Qual a pergunta? A pergunta 6 aqui. Jesus. Porque Jesus é a porta, ele é o caminho, ele é a vida. Ele mesmo declarou em João. Ele mesmo declarou. Aquela escada é porque ele que faz a junção. Então é como se fosse a escada. Ele mesmo fala em João, eu sou a porta. Ele falou, eu sou a porta. Aquele que entrará e sairá e encontrará pastagem. Sim, né? Ele é a porta, ele é o caminho. Claro que Jesus não é a porta, né? É o modo de dizer, né, gente? Metaforicamente, né, irmão? Claro, metaforicamente. E aqui já fala claramente, interessante, cara, o sonho. A escada descia, né? Subia. E ela vinha na cabeça, né? O Senhor Jesus, quando nós aceitamos Jesus, nós com entendimento, não é isso? Mudando a nossa mente. E depois passamos a mudar nossas vestes, né? Então Jesus, ele faz essa mudança em nós, né? Irmão Jerry, vamos para o terceiro tópico, já está acabando, né? Lição maravilhosa. O terceiro tópico vai nos falar assim, ó. A coluna de Betel. Vamos falar um pouco, né, irmão Jerry, sobre a coluna de Betel? A gente divide as perguntas aí. Sim. O que Jacó fez com a pedra? Não, é verdade. O que Jacó fez com a pedra que havia usado como travesseiro, irmão? Já o que ele fez? Ele a levantou, né, como uma coluna memorial ao Senhor e derramou azeite sobre ela. É interessante, o que nós temos que entender, né? As pessoas não compreendem muito a questão de como é o sistema de adoração, né, no passado, quando confrontado com a atualidade. Porque Jesus, quando ele falou no capítulo 4 ali de João, aquela mulher samaritana, ele trouxe um apanhado interessante sobre a adoração. Mas ele está dizendo assim, que a adoração ia mudar a parte dele, né? Porque ele falou assim, os crentes até ali adoravam o que via, as coisas que eles tocavam, que eles pegavam, né? Tinha que levar o bezerro, tinha que matar o bezerro. Eles tinham que levar o cordeiro, tinha que levar as pombinhas, tinha que levar... Os animais tinham que levar, tinha que ser tocado. Eles tinham que ver o sangue sendo espargido, eles tinham que... Né? Tudo era muito palpável, né? Então não era diferente para Jacó. Para Jacó ele aprendeu, tanto com o seu avô, como também com o seu pai, o sistema de sacrificial. Sim. Então, quando ele viu aquilo acontecer naquele local que ele estava deitado, aquela pedra deixou de ser um travesseiro.
virou agora um altar. Virou uma coluna de memória, vou marcar esse lugar aqui. Era costume também na época se marcar locais com pedras ou alguma coisa assim. Então, me lembro que quando, já, isso mais futuramente, né? Quando eles estavam voltando já do Egito, o povo de Israel voltando do Egito para atravessar o Jordão, né? Atravessar o Jordão, quando os sacerdotes com a arca pisam no Jordão, as águas do Jordão, né, estavam na cheia na época, lota a água, ela fez igual uma vermelha, se abriu. E quando o povo passou ali, e os sacerdotes ficaram ali parados para que a água se mantesse, e o povo passasse a pé enxuto, o povo passou, atravessou o Jordão todinho. O que José mandou fazer? Colocar um monte de pedras, várias pedras no fundo, mostrando ali um memorial de que houve aquele milagre, né, e que ali o povo de Israel passou ali. Então, aquelas pedras ficam lá no fundo, porque quando a água voltou à sua normalidade, cobriu. Mas era uma forma de um memorial. Era costume esses memoriais. Então, Jacó aqui também pensou, por que eu não colocar aqui uma pedra? Essa pedra que eu usei aqui para dormir, e eu não percebi que Deus estava nesse lugar, agora se torna um memorial que o Senhor está aqui. E outra coisa, irmão, que nós vemos aqui, é que dá uma pregação, menino. É que Jacó, ele estava sem provisão, ali já estava com fome, mas ele levou o azeite. O azeite ele ainda tinha. Porque a Bíblia diz que ele espeja, né? O azeite ali. Com forma de unção. Com forma de unção. Então, ele tinha, quer dizer, é claro que ele deve ter levado esse azeite, né? Para, né, se ele machucasse, que o azeite era um remédio que servia para muita coisa, e ele estava só. Tem que ver isso. Mas isso também trazendo para o mundo espiritual, nós não devemos faltar unção mesmo, nós temos que ter reserva. Qual a reserva? Estar sempre ligado à videira verdadeira, que é Cristo Jesus, não é isso? O verdadeiro azeite, né? Que é Cristo. Então, quer dizer, nós temos que estar sempre preparado, nós nunca devemos estar totalmente assim, desprovido, porque ele, por mais que ele estava desprovido, mas ele tinha aquele azeite, não é isso? Quando o Eclesiastes fala isso, né? Que em todo tempo seja alva as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, né? Qual nome Jacó deu ao lugar que antes chamava Luz? Betel, ou Betel, que significa casa de Deus. Essa região... Que chique, Betel. No caso Bet, no hebraico, não vou chegar nesse nível. É casa, né? Igual Bet Shalom, casa de paz. Então, o termo Bet, sempre, ele vai, no hebraico, sempre está se referindo à questão de casa, né? Como aquele caso de Noemi, aquela história, você gosta muito de Noemi, que ela saiu de Belém e foi a Moabe, né? Isso. Belém também... É casa do pão. É casa do pão, mas se você ler no forma portuguesa, nem parece, né? Belém, mas não é Belém, é Bethlehem. Bethlehem, isso. Bethlehem. Essa eu sei falar, sou chique. Bethlehem. Então, por quê? Tanto porque que eu falo que... ela a primeira parte fala de casa, mas como no português, coloca-se Belém. Que Bethlehem, casa de pão. Então, Betel é o significado de Deus. Ele viu, ele sentiu uma presença num lugar tão tremendo, falou assim, que não pode ser outro lugar senão a casa de Deus. E hoje é o que ali? Não, porque na verdade passou a chamar Betel e desde sempre passou a chamar Então, hoje até hoje é Betel. Já é de Dan. Cidade de Betel. De Dan até Betel, São uma cidade que está ativada. Mas eu hoje, no dia atual, não sei. Não sei, né? Isso que eu queria, esqueci de reparar. Eu não pesquisei ainda não. O que voto Jacó fez ao Senhor? Que eu já tinha respondido, né? Em Belém, mas... Quem incrementa aí? Eu queria dar uma explicação melhor, até uma questão que está aqui no nosso texto, sobre esse voto. Deixa eu ver falar um negócio aqui que eu vi aqui. Qual? No último parágrafo do terceiro tópico, terceiro subtópico da nossa lição, vai falar assim: após consagrar a coluna de Betel, Jacó fez um voto a Deus movido por um sentimento de fé e de profunda gratidão. Ele prometeu que se Deus fosse com ele, guardasse na viagem, desse pão para comer e veste para vestir, se um dia voltasse em paz à casa de seu pai, o Senhor seria o seu Deus. Também prometeu que você também daria o dízimo de tudo quanto Deus desse a ele. Então, isso é uma promessa que ele fez, que essa foi a promessa que ele fez, um voto que ele fez ao Senhor. Então, aí também é uma forma de a gente ver que Abraão,
também após vencer as guerras dos reis, o que ele fez? Ele foi até Melquisedeque, o rei de Salém, que era sacerdote, além de rei, era sacerdote, e deu a ele todos os dízimos, né? Da vitória, da bênção que ele recebeu. Falou que após aquela guerra, né? De 5 reis contra... exato, a Guerra dos Reis. Aí acontece, quando você vai ver Jacó repetindo a mesma fala, não vejo Isaac falar sobre isso, mas você vai ver Jacó falar novamente, Senhor, vou fazer um voto contigo, se o Senhor for comigo, me dá comida, me dá bebida, me dá veste, e eu vou dar todos os dízimos. Então é isso aí, mais um combate contra aqueles que combatem, estão aí nas redes sociais combatendo ferozmente contra os dízimos. Porque eles querem alegar que os dízimos é da lei, e como a lei findou-se em Cristo, não se obriga mais, não tem necessidade mais de dizimar. Peraí, mas como assim? Se Abraão não foi da lei, Jacó não foi do período da lei, a lei veio com Moisés. Como eu posso dizer, irmão Vanderlé, que o dízimo não é de Deus? Porque se Jacó aqui está prometendo dar seus dízimos, né? Então, é só um comentário, é só uma... E também, irmão, já isso vai refutar que as pessoas falam que não tem isso no Velho Testamento. Tem aqui, ó. Mas há mais uma prova. Um dos patriarcas. E antes da lei. Gente, olha só. Então, isso refuta totalmente as pessoas. Agora é a senhora da irmã. E, meu Deus, vamos lá. O que Esaú fez com seu direito de primogenitura, voltou a falar um pouco, porque o próprio comentarista falou sobre isso. Ele desprezou, irmão Jé. Nós já estudamos aqui que ele desprezou o seu direito de primogenitura. Claro, irmão Jé. Vamos lá. E perdeu ele também. Fez um trato com o seu... Ele vendeu para um prato de lentilha, nós explicamos muito bem aqui. É claro, irmão Jé, que aquela negociação foi feita assim. Não tem aquela negociação que ela não é contra a lei, mas ela também não é clara? Por quê? Se o próprio Jacó soubesse que tivesse assim, achado que aquilo era claro, quando a mãe dele ia falar com o pai dele ele ia ter o pai dele e falar assim, pai, olha, Esaú, apesar de tudo que já tinha feito, já vi que a gente não estava nem aí, né? Mas ele falou assim, pai, o senhor lá vai dar a benção para Esaú, mas o senhor sabia que Esaú me vendeu para mim a primogenitura dele por um prato de lentilha, tanto valor que ele dava, ele iria discutir com o pai dele. Ele iria falar um negócio com o pai dele, mas não. Tanto que eu sabia que também ele não estava muito certo, tipo assim, eles fizeram um negócio meio não surgindo, né? Que ele teve que, né, usar de artimanha, né? Foi aí na onda da sua mãe, usar de artimanha para, requerer o título. Se ele tivesse tanta certeza também no tratado que ele tinha feito, ele não tinha feito essa artimanha, não é isso? Agora voltando para Jacó. O que era necessário para que Jacó desfrutasse das bênçãos do conceito de Deus? Obediência e fé no Senhor, obediência e dedicação. Amém. Essa é a resposta. É necessário para que Jacó desfrutasse da bênção do conceito de Deus. Sim, na verdade, toda a promessa de Deus, nós falamos assim, nós estamos aqui falando de patriarca, mas todas as promessas que Deus nos faz, não é apenas para Jacó, não é apenas para Abraão, não é para Isaac. Nós temos que ter obediência. Todos os servos do Senhor, eles estão debaixo de uma obediência à palavra de Deus e fé naquele que chamou, né? Porque nós vamos ver lá em Hebreus 11, verso 6, né? Sem fé é impossível agradar-lhe, porque aquele que aproxima de Deus deve crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que buscam. Então, de qualquer maneira, obediência e fé é regra geral. Tá, mas vamos lá. O Senhor não iria fazer uma promessa se já não tivesse a fé. Ele já fez a promessa que já tinha fé. Não, mas a obediência, mas a fé, ela só é corroborada com a obediência. Com a obediência, que eu falei, obediência e fé. Não estou discordando, não. Estou falando assim, eu estou complementando, estou dizendo, estou aplicando aqui, irmãos, porque eu quero aplicar aqui, no sentido de que há uma regra geral para nós, não é só para Jacó, é para todos nós. Se nós queremos realmente manifestar a nossa fé diante de Deus e agradar com a nossa fé, a primeira coisa é obedecer. Porque obedecer já vai nos dar uma vitória muito grande diante do Senhor. E a pergunta que não quer calar, irmã, meu Deus. O que aconteceu quando Jacó teve um encontro transformador com Deus? Deus ali naquele, nós falando que é o primeiro encontro que Jacó teve com Deus, já falei isso na minha fala aqui. Ele foi o primeiro encontro que teve Deus, e nesse primeiro encontro Deus confirma o conserto que ele tinha com o conserto de suas bênçãos que ele tinha com o seu pai, né, com o seu avô Abraão. Depois ele fez esse concerto com seu pai Isaac, e agora ele confirma esse concerto com ele. Isso, promessa tanto para todos os três, né? Sim, porque nós vemos que começa com Abraão, né?
Tira ele, depois vem, confirma em Isaac. E agora, né, Isaac passa a Jacó. Bom, irmãos, estamos em fusão, né? Isso. O tempo não para. São muito boa, muito boa. A conclusão vai dizer assim, que a história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus, quando caminhava em direção à casa do seu tio Labão. E meia-noite escura, quando dormia, com a cabeça posta sobre uma pedra, solitário, teve um sonho que mudou sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar a sua história. Entendemos que, como a irmã Léa deixou bem claro, frisou isso, e eu também concordo com ela, aqui era nós podemos falar o ponto inicial, né, de uma relação entre Deus e o patriarca Jacó. É o que nós falamos, tudo que, eu imagino assim, Jacó, tudo que ele sabia de Deus, ele ouvia falar pelo seu pai e pelo seu avô. A Bíblia fala que Abraão, Isaac e Jacó viveram em tendas. Quer dizer, significa que houve um tempo que Abraão ainda estava vivo junto com Isaac, e Isaac já tinha Jacó, porque se fala que eles habitaram junto, então eu creio que ele estava junto. Então eu acredito que enquanto Abraão estava vivo, né, e Isaac também estava ali, o que Jacó tinha, tanto Jacó como Esaú, tinha de saber de Deus, era pela boca dos seus avós, do seu avô e do seu pai. Foi assim comigo, né? Foi assim comigo. Aí Isaac deve ter contado a história do monte para o filho, né? Seu avô me levou para o monte, e era eu que deveria ser sacrificado. Era complicado, mas eu tive que aceitar porque era de Deus, e Deus... Então, as coisas foram acontecendo, né? E os filhos, muitas vezes, eles têm experiência conosco através de quê? Através das experiências que nós temos com o Senhor. Sim. Então, a experiência nós vamos passando para ele. Só que agora é diferente, porque agora, irmão Wanderlei, ele mesmo ouvindo com a voz de Deus, ele está tendo sonhos de Deus. Então, não é mais o que o pai falou, ou o que o avô falou, é o que eu lembro de uma palavra que você falou no início aqui. Nós devemos ter também nossas próprias experiências com Deus. Não podemos ficar vivendo as experiências dos outros, ouvindo o que os outros falam. Irmão, se você é um crente, já serve de Deus, e acha lindo quando alguém fala que teve uma visão de Deus, você acha lindo quando Deus fala que teve um sonho e que o sonho cumpriu-se verdadeiramente, literalmente, você acha lindo quando Deus usa alguém em profecia e tal, comece a clamar a Deus para que você tenha a sua própria experiência com Ele. Porque é necessário, irmã Wanderlei. Olha que coisa linda, né? Nós vemos aqui um Jacó que agora estava sendo conscientizado que ele realmente era o patriarca chamado. Aquilo que o Senhor prometeu à sua mãe lá no ventre, quando ele ainda estava sendo formado no ventre da mãe dele, agora estava se concretizando na vida dele. E eles falam assim que Jacó, ele era um homem caseiro, ele vivia mais ali, ele cuidava dos animais ali, né, do doméstico. Ficava mais por ali. Ele não é... Enquanto Esaú gostava de ficar... Né, quando a pessoa caça, fica dias no mato, né? Jacó já ficava... Então, eu creio que Jacó, ele ouvia muita história da sua mãe contava, do seu pai, porque ele já estava ali perto deles. E nós sabemos que ele já tinha aquele desejo. Então, aquele desejo pelas coisas do Senhor foi aflorando, né? Que ele, assim, ele já tinha o desejo. É igual quando um menino gosta de ir para a igreja com o pai, né? Gosta de estar junto com a mãe. Então, ele tinha o desejo, assim, de estar... assim, ouvindo as histórias que o seu pai contava sobre Deus, né? E ali eu fui aprendendo. Eu tenho o meu netinho, que de vez em quando ele fala assim, ô vó, conta aí como é que era a sua vida. Então, vão aprendendo. E ali Jacó, ele tinha assim, até que eles falam que ele ficava na barra da saia da mãe dele, né? Esse é o que eles dizem. Mas Jacó era um homem caseiro, e ali ele se interessava de ouvir a história e de conhecer pela boca de sua mãe, do seu pai, as palavras, né, o que Deus tinha feito na vida deles. Conselho, não perca a escola bíblica dominical. Esse vídeo é para te ajudar, é para te incentivar a estar na escola bíblica dominical. E quanto mais nós comentamos aqui, quanto nós trazemos algumas coisas, novidades dentro da lição, é para você corroborar com o seu professor, se você é professor, ajudar a sua classe, né, para que isso seja enriquecido. Mas continue indo para a escola dominical, seja aluno, e incentive aqueles da sua igreja que não são, para que sejam alunos da escola bíblica dominical. E quanto ao nosso vídeo, não esqueça, ripa, né? Meu Deus. Ripa ele, vai também, compartilha, inscreva no canal e ore por nós.
Principalmente, precisamos de muita oração dos irmãos. Amém? Aproveite, irmão, está acabando, ó, já está na 10ª lição. Que Deus em Cristo nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.